esse gênero literário não comum nas nossas conversas narrativas. Em sua forma mais simples, a parábola é uma história comparativa, que por meio de símiles ou metáforas conduz os ouvintes de uma realidade familiar, algo que você conhece muito bem, para uma compreensão mais profunda de uma verdade espiritual. Às vezes a comparação que Jesus faz é bem óbvia, é bem direta. Ele começa dizendo, por exemplo, o reino dos céus é como um grão de mostarda. E isso era muito óbvio e direto para aquela época que as pessoas sabiam e conviviam e mexiam com grãos dos mais diversos tipos. Em outras parábolas, é uma narrativa mais elaborada, como a parábola do semeador. E aí temos personagens, temos algumas reflexões, alguns mistérios, mas o fato é este: quando Jesus inicia uma parábola, prepare-se, porque vem aí uma explosão, que expande em nossos corações a compreensão do que é o Evangelho. O poder das parábolas de Jesus está justamente nessa tática de nos pegar desprevenidos, com uma verdade grandiosa, que muitas vezes está diante dos nossos olhos, mas nós não enxergávamos. E esse impacto transformador é o que Jesus faz, ao nos conduzir do visível ao invisível, que é o reino dos céus. E isso é fundamental, porque as parábolas não falam apenas dos céus, que é uma realidade futura, mas sim do reino dos céus, que para nós cristãos já é uma realidade presente. Nós já vivemos o reino. Afinal, Jesus contou as suas parábolas especialmente aos seus discípulos, e as explicações eram destinadas aos que o seguiam de perto. Ou seja, essas parábolas são aplicáveis para nós hoje, como igreja. Agora, se são aplicáveis hoje, como que nós podemos entender as parábolas de Jesus no ano de 2025, nessa série de mensagens? Eu trago e levanto essa problemática inicial, porque nós vivemos um tempo de um relativismo epistemológico, que se levanta contra todo tipo de verdade absoluta, inclusive a verdade do Evangelho. Um contexto social que nós vivemos, em que a autoridade do texto sagrado, ela dá lugar agora à autonomia interpretativa do leitor. O que importa é o que eu leio e não o que está escrito. E essa tensão secularista leva à desconstrução da verdade. E aí nós temos um problema, submetendo os textos bíblicos, inclusive as parábolas, às suspeitas humanas que podem chegar a negar a inspiração divina. Talvez você já tenha ouvido de algum colega, de algum amigo, que ele não acredita que esse livro contém a inspiração divina de Deus. Que ele vai dizer que essa verdade aqui, ela não é absoluta e que ela é relativa. É claro que, tanto eu quanto você, lemos o mundo a partir de nossos óculos e pressupostos. Ainda assim, a gente precisa considerar nesse mundo que desconstrói. E aí eu peço até desculpas, você que é leitor de Foucault, de Derrida, mas você sabe que no fundo ele está desconstruindo para propor aí sobre os textos algumas relações de poder, ou até mesmo como o teórico Stanley Fish diz, que não há possível a interpretação sem a desconstrução à luz da nossa interpretação. Mas todos nós temos os nossos óculos, todos nós temos os pressupostos. Então, como que a gente vai fazer a leitura? Se eu tenho uma visão de mundo, você tem uma visão de mundo, e nós, como cristãos, temos uma cosmovisão. Aí a gente precisa considerar 3 verdades fundamentais. Não tem como nós abandonarmos verdades centralizadoras e fundamentais para a nossa vida. E no caso da leitura e da reflexão das parábolas de Cristo Jesus, eis as 3 verdades das quais a gente não negocia. A primeira é essa: toda a Bíblia é inspirada por Deus. Essa é uma verdade da qual a gente não pode negociar. É onde a nossa fé está sustentada. É como dizia um pastor amigo meu, é o galho onde qual nós estamos sentados. Se você serrar o galho que você está sentado, você cai. Essa é a grande verdade. Lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tem gente que lê a Bíblia e fala assim: essa parte aqui é boa, vou pegar para mim. Mas essa parte não acredito muito. Aqui eu discordo de Paulo e tal. E não é isso que a verdade bíblica diz.
ela diz para mim e para você, toda a Escritura é inspirada. O texto que nós temos em mãos hoje não é apenas um documento antigo histórico, é a palavra de Deus revelada. As parábolas de Jesus não são apenas historinhas, são conteúdo de autoridade divina para a minha vida e para a sua vida. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é essa, que toda a Bíblia tem o propósito de nos conduzir a Cristo Jesus. Veja comigo João capítulo 5, verso 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Depois Jesus vai falar, eu é quem tenho as palavras de vida eterna. Quando nós lemos toda a Bíblia, e no nosso caso aqui, inclusive as parábolas, estamos ouvindo o Filho de Deus encarnado. Quando ele fala do reino dos céus, ele fala para mim e para você como rei. E todo o texto bíblico, de capa a capa, aponta para Cristo Jesus. E por fim, não menos importante, toda a parábola é escatológica. Pastor, que palavra estranha é essa, escatológica? Você divide ela na sua etimologia, você tem escaton, último, e logia, estudo. É o estudo das últimas coisas. Então, toda a palavra de Deus aponta também para o cumprimento do plano divino na minha vida e na sua vida. Cada parábola contada por Jesus tem esse horizonte escatológico. O reino chegou, Jesus diz. O reino já está aqui, mas a plenitude dele ainda virá. Então nós vivemos no que alguns teólogos chamam, e eu gosto muito dessa expressão, eu faço uso dela, nós vivemos no já e ainda não. Já porque o reino está acessível, ainda não porque ele não está consumado plenamente. Cristo já veio, é real. Eu e você já vivemos a presença do Espírito e o reino de Deus nas nossas vidas. Mas nós sabemos que o mundo ainda está quebrado. Então nós aguardamos ansiosamente a volta de Cristo Jesus para estabelecer seu reino de modo completo e definitivo. Diante disso, e por isso que eu tive que nessa manhã, nessa primeira mensagem, fazer essa introdução, nós chegamos ao tema do primeiro encontro dessa série, que é esse: por que parábolas? Por que parábolas? Por que parábolas, se parábolas, às vezes confundem, são misteriosas, são difíceis? Por que parábolas, se nem todo mundo consegue entender? Por que Jesus usou parábolas se não é todo mundo que vai entender? Por que ele não foi direto? Sabe quando os jovens dizem que a mente fica bugada? Né? Você fala alguma coisa, já escutou isso dos adolescentes? Eu buguei, pastor, eu estou bugado. Né? Você olha para esse céu lindo, aí eu pergunto para você, levante a sua mão, olhando para esse céu, quem acha que hoje está parcialmente nublado? Levante a sua mão. Olha, pode olhar. Agora abaixe sua mão. Quem acha que está parcialmente ensolarado? Temos algumas mãos, né? Mas tem gente que ficou meio na dúvida, né? Porque quem definiu o que é parcialmente nublado e parcialmente ensolarado, se é parcial? Se você espera o inesperado, né? Eu estou aguardando o inesperado, então esse inesperado se tornou esperado? Se tudo na vida tem um limite, e tudo na vida tem um limite, até onde as pessoas carecas lavam o rosto? Né? Aonde que é o limite disso? O pessoal tem me chamado de cabeludo, mas o que define um cabeludo? Em que momento eu me tornei um cabeludo? A quantidade de fios ou o comprimento? E o comprimento, qual o comprimento? Percebe que nós estamos vivendo, e nós temos alguns paradoxos, a gente poderia continuar falando e brincando, alguns sérios, filosóficos, paradoxo de Epicuro, paradoxo de Zenão. Se você troca a madeira da sua embarcação durante a sua viagem marítima, quando você chega lá ao final dela, você está num novo barco ou num barco antigo? Isso foi levantado há anos atrás, né? Séculos atrás, e tantos outros. Se o Pinóquio falar, o meu nariz vai crescer, e estiver falando a verdade, o nariz dele não pode crescer, mas se crescer, ele estava mentindo. Isso é um paradoxo. Enfim, trouxe até aqui para ilustrar. E você vai perceber para mim como isso daqui está comum na nossa vida. Arroz. O que eu tenho aqui na minha mão? Um montinho de arroz. Aí eu pergunto a você, eu tiro isso daqui, eu tenho o que aqui? Um montinho de arroz. Aí eu tiro isso daqui, o que eu tenho aqui? Um montinho de arroz. E quando que vai deixar de ser um montinho de arroz? Quem define isso?
Para você ver como os paradoxos estão nas nossas vidas, né? Então fica a reflexão e do porquê. E Jesus utiliza isso nas suas parábolas. Por que Jesus não foi direto? Por que Jesus não falou quem ele era? E essa pergunta do porquê por parábolas foi feita a Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, do verso 10 ao verso 17, porque essa pergunta está na palavra de Deus e foi direcionada para Jesus. Mateus capítulo 13, do verso 10 ao verso 17. Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 13, do verso 10 ao verso 17. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Olha a pergunta central aqui. Jesus, por que você está falando com o povo por parábolas? Versículo 11, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes, bem-aventurados são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Até aí, vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, obrigado, Deus, porque nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante das palavras de Cristo Jesus, quando é questionado sobre o porquê que Ele ensinou por parábolas. Ó Deus, derrama sobre nós a Tua sabedoria, o Teu discernimento, a Tua voz sobre os nossos corações, porque nós precisamos do conhecimento que não é adquirido, mas é dado graciosamente pelo Senhor. Santo Espírito de Deus, sopra sobre essa igreja, sobre essa grande família da fé, para que saiamos daqui com os corações explodindo de compreensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu preciso te dar um contexto do porquê que essa mensagem está aqui e nesse capítulo. Essa declaração de Jesus, se você folhear a Bíblia, uma folha anterior, ela surge imediatamente depois de uma grande agitação na Galileia. Lá no capítulo 12, observando o capítulo anterior, Jesus declarou-se Senhor do sábado. Tem uma situação ali mega difícil, de Jesus cura ou não cura, viola ou não viola a lei do sábado, e ali ele mostra e declara que ele é o Senhor do sábado. Ele cura uma pessoa no sábado, o que na lógica dos religiosos seria uma violação da lei, mas eles não estavam preocupados com a lei, e muito menos com quem precisava de cura. Eles queriam pegar uma armadilha sobre Jesus, e a partir disso, conforme vai andando a narrativa, chegamos no versículo 14 do capítulo anterior, os religiosos começam a conspirar para matar Jesus. Tem um versículo importantíssimo, Mateus 12, 14. A partir desse momento, há uma conspiração para matar Jesus. Apesar da oposição, Jesus continua a realizar sinais e maravilhas, as multidões obviamente crescem ao seu redor para ouvi-lo, e nesse contexto, ele lança a parábola do semeador, que é do versículo 1 ao 9 do capítulo que nós estamos lendo. E então surge a pergunta crucial dos discípulos no versículo 10. Jesus, mestre, Senhor, por que falas por parábolas? Então agora com esse contexto, isso nos ajuda a compreender que os discípulos sabiam quem Jesus era, e diante dos confrontos com os religiosos, eles queriam que Jesus pudesse falar diretamente sobre quem ele era.
A grande pergunta dos discípulos é: por que Jesus não falava objetivamente sobre quem ele era, o Filho de Deus? E a resposta de Jesus explode no coração dos discípulos, porque essa parábola está revelando uma verdade impactante. Versículo 11 ele diz: ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A vocês foi dado, a eles não. A quem tem será dado, e esse será em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. É por isso que eu estou falando por parábolas. Tem gente que tem, e tem gente que não vai ser dado. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não veem, não ouvem, e não entendem. Há dois grupos aqui. Os que ouvem e entendem, e os que ouvem e não entendem. Eis o impacto explosivo. As parábolas de Jesus revelam e escondem ao mesmo tempo. Revelam e escondem. Para algumas pessoas, há revelação sobre o reino de Deus. Para tantas outras, é mais uma história, é mais uma parábola, e nada mais. A parábola até é inteligente, Jesus é até um grande professor por excelência, mas só isso. E aí que reside a tensão do nosso texto. Se cada parábola de Jesus revela de forma explosiva o reino dos céus, mas nós a ouvimos hoje como se fosse apenas mais uma historinha e não uma explosão, nós temos um problema. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos e irmãs, a semente da parábola do semeador é o Evangelho. Spoiler do próximo domingo, tá? Próximo domingo nós trataremos a parábola do semeador. É o Evangelho essa semente. A chave para entender o reino dos céus é o Evangelho. A boa nova, a boa notícia de salvação para pecadores por meio da vida, da obra, morte e ressurreição de Jesus. Assim a salvação, ela vem para os que creem que Cristo Jesus é o Salvador. Por isso alguns ouvem as parábolas e veem apenas histórias. Mas outros, iluminados pelo poder do Evangelho, compreendem os mistérios do reino, entendem, faz sentido. Agora eu estou vendo a salvação. E aqui nós temos a primeira aplicação para as nossas vidas. Quem entende, cresce na fé. Quem ouve a mensagem do reino e a entende, terá abundância, diz o texto bíblico. O que é isso? Maior crescimento espiritual, maturidade, profunda comunhão com Deus. Essa é a notícia maravilhosa para mim e para você. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, seja nos cultos dominicais aqui na IPPAC, seja nos momentos de devocional, seja no seu estudo diário, mais Deus derrama entendimento e nos faz crescer espiritualmente. Agora, junto com essa declaração, tem uma outra verdade: quem não entende, perece. Quem ouve a parábola como apenas uma historinha, com um coração distante, com um coração fechado, perde o interesse. A Bíblia não é interessante. Se Jesus não é interessante, e a semente do Evangelho não frutifica, até aquela curiosidade inicial, ela é tirada. Como disse Jesus, até o que tem lhe será tirado. Jesus, porém, não está apenas explicando esse princípio espiritual. É interessante que Jesus está cumprindo uma profecia que foi feita cerca de 600 anos antes da sua encarnação. E que foi dita por Isaías logo no momento em que ele foi chamado por Deus. Isaías capítulo 6, verso 9 e 10 diz o seguinte, esse trecho do verso 9 e 10. Ele disse: vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo. Não tem o próximo slide? Não? Ok. Vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Que eles não se convertam e sejam curados. Isaías capítulo 6 é o texto do chamado do profeta. Ele vê o Senhor no alto e sublime trono, onde os anjos proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então ele ouviu do próprio Senhor: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu:
eis-me aqui, envia-me. E de uma maneira chocante, Isaías nem esperava isso, ele é encarregado de entregar essa mensagem. O povo ouviria, mas não entenderia. Veria, mas não perceberia. Seus ouvidos ficariam pesados, seus olhos intencionalmente fechados e os corações endurecidos. E Jesus está citando esse trecho. Jesus está cumprindo essa profecia, a sua parábola. E ele nos ensina algo poderoso, que nas parábolas de Cristo há perigo e promessa. Na mensagem do Evangelho há perigo e promessa. Porque na mensagem do Evangelho há julgamento, mas há graça também, nas palavras de Jesus. E essa é a segunda aplicação que é explosiva aos nossos corações. A resposta de cada pessoa às parábolas revela a verdadeira condição do seu coração. A resposta revela a condição do interior. Ouvir com fé significa vida, mas fechar os ouvidos e o coração significa morte. Observe o que Jesus disse nos versos 16 e 17 de Mateus 13. Mas felizes, bem-aventurados são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram e ouviram o que vocês estão ouvindo. Felizes, em outra tradução, bem-aventurados, vocês que ouviram, pois muitos não quiseram ouvir. E aqui, quando Jesus parece concluir, é o final do texto, são os últimos versos da nossa reflexão hoje. Quando está indo assim numa conclusão, Jesus tensiona de novo. Por isso que a parábola ela nos incomoda e ela nos explode, porque Jesus está tensionando. Os discípulos são declarados abençoados porque ouvem. A multidão, no entanto, ela permanece num abismo da incompreensão. Felizes são vocês, só que tristes são eles que estão na incompreensão. Essa é a granada que Jesus coloca para mim e para você hoje nessa manhã. Jesus tira o pino e fala, segura essa. Porque surge uma pergunta crucial. O que o povo que seguia Jesus e até o ouvia ali naquele momento, fez por merecer essa rejeição? Boa pergunta. Se o povo foi privado da compreensão, Jesus estaria sendo injusto? E aí nós estamos num paradoxo, porque Deus é a essência de toda justiça, e se Jesus é Deus, faz parte da Trindade, Jesus logicamente não pode ser injusto, ele é justo, e de fato ele é justo. Ou ainda, os discípulos eles são mais espirituais, mais sensíveis, então alguma coisa fez eles mais merecedores do que os outros? Não. Amigos e amigas, estamos numa intersecção entre soberania divina e responsabilidade humana. Nesse texto aqui. Uma das verdades mais profundas, uma das verdades também mais humilhantes na Bíblia. Deus é soberano sobre todas as coisas, nos céus, na terra, nada, absolutamente nada escapa do seu governo perfeito. Não tem como pegar Deus de surpresa, inclusive os nossos corações. E ao mesmo tempo, cada ser humano é plenamente responsável por suas respostas, porque Deus não está jogando The Sims, sabe? Fazendo assim bonequinhos assim, robozinhos. Não. Nós temos responsabilidade nas nossas respostas. O endurecimento do coração do povo de Israel, profetizado por Isaías e cumprido nos dias de Jesus, não foi causado por Deus, mas foi consequência da decisão humana pelo pecado. Foi o povo que escolheu andar na contramão do relacionamento com Deus. E Deus vinha falando isso lá atrás, desde Abraão, depois com Moisés, depois com os juízes, depois com o rei Davi, depois com os profetas. E essa é toda a narrativa do Antigo Testamento. E o povo preferiu viver distante daquele que é amor. E isso os levou à incapacidade de ver e ouvir. Jesus não está punindo o povo, mas revelando que o pecado endureceu aqueles corações, fechando-os para as boas novas do Evangelho. A culpa não é de Deus, a culpa é do povo, não é nossa culpa. Pastor,
mas é a questão dos discípulos, porque eles compreendem. Então os discípulos são diferenciados mesmo porque eles ouviram e entenderam? Não, eles não são diferenciados. Jesus disse no verso 11, e olha o detalhe no verso 11 que nós lemos: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Vocês não conquistaram, vocês não mereceram, vocês não são melhor do que ninguém. Foi dado, é presente, é graça. Olhos que veem, ouvidos que ouvem, tudo isso é dom de Jesus, é dom de Deus. Até que chegamos à terceira explosão desse texto. A salvação só vem pelo milagre da regeneração. É o nascer de novo. É o fazer nova todas as coisas. E isso quem faz é Deus, não é o homem. Apenas o poder vivificador do Espírito Santo pode abrir corações que se fecharam na incredulidade resultante do pecado. Somente a obra de regeneração de Deus explica como agora ouvidos ouvem, olhos veem, corações agora, inclusive o meu e o seu, recebem o Evangelho. Por quê? Através da obra do Espírito Santo, todos os corações, todos, a Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, se fecharam à incredulidade. Todos nós somos pecadores, não há diferença alguma, nós todos dependemos da graça de Jesus. Essa condição não é culpa da predestinação divina, não é culpa de um Deus soberano, essa culpa é nossa, é responsabilidade humana. Fui eu que decidi viver longe de Deus. A gente tem que aprender a assumir os nossos BOs. Esse é o resultado do pecado. Deus sempre esteve amoroso e gracioso. Deus é gracioso hoje e sempre. Deus é justo hoje e sempre. A misericórdia do Senhor se renovam a cada dia. Nós que nos afastamos. Essa é a nossa má notícia. Nós somos pecadores, não é culpa da predestinação de Deus, a culpa é nossa. Ainda assim, Deus graciosamente derrama o seu entendimento sobre o seu povo escolhido, e de modo soberano, de modo misterioso. Essa é a doutrina da eleição divina, que não cabe a nós descobrir ou achar quem foi eleito, quem não foi eleito, e sim cair de joelhos diante de um Deus santo, 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 e louvar e adorar. Obrigado porque a tua graça me alcançou, porque eu sou merecedor do inferno. Deus em sua graça dá a nós o conhecimento dos mistérios do reino. Isso é o Evangelho, essa é a boa nova do Evangelho. Ele nos deu esse conhecimento. Por isso que essa parábola é explosiva. Conclusão, as parábolas vêm com julgamento e graça. Como julgamento para os que não querem ver, não querem ouvir, não querem compreender. Para esses, cada palavra de Jesus torna-se o quê? Testemunho do endurecimento do seu coração, confirmando o quê? A rejeição pela verdade. Como graça para os que ouvem, para os que veem, para os que creem, para os que se arrependem e confiam. Para esses, cada palavra de Jesus é voz que salva, é voz que liberta, é voz que transforma. Mas, por favor, não pense que foi você que conseguiu ver e compreender. Que foi, o pastor que conseguiu ver e compreender. A verdade mais explosiva que nós carregamos é esta: somente pela graça de Jesus nós podemos ver. Somente pela graça de Jesus podemos crer no Evangelho, confiar em Jesus e então viver na contramão desse mundo para agradar a Deus. E aí a nossa missão é clara: crescer na fé. Porque Deus nos deu, e agora a gente precisa fazer crescer, alimentando a palavra a cada dia, nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas relações, nas nossas famílias, na educação dos nossos filhos, no relacionamento com a sociedade, na ética cristã no trabalho, enfim, em todos os lugares, compartilhar as boas novas, para que outros possam ouvir e crer. E a nossa oração, que o Senhor nos faça abrir os olhos para a sua glória, abrir os ouvidos para a sua voz,
e abrir mais corações para o seu reino. Por isso Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Lição prática de vida, o que a gente leva para casa, essa explosão. Se você está saindo aqui dessa manhã com a mente um pouco bugada, né, a responsabilidade humana, soberania divina, Jesus dá uns e não dá outro, amém. Essa foi a minha oração, que você saia em reflexão, e que você saia bugado nessa manhã aqui, e busque orientação de Deus através da palavra e da oração. O que você vai fazer ao longo da semana? Primeira lição, diagnóstico do coração. Você vai fazer uma oração sincera, você pode escrever: Senhor, quais áreas da minha vida meus ouvidos estão fechados para a tua voz? Que áreas agora, que eu já ouço, sei quem é o Senhor, mas eu preciso desenvolver no processo de santificação? Em que momento os meus olhos não veem as necessidades ao meu redor que refletem o teu reino? Ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, nas pessoas que se encontram com você. A segunda lição é você meditar durante a semana no Salmo 139. Nós lemos esse salmo aqui, no meio da liturgia. O salmo que diz: sonda-me, Senhor. Cuida, conhece, investiga a minha alma. Durante a semana medite. Ele tem 6 bloquinhos separados poeticamente. Você pode fazer essa separação por um dia da semana. Os bloquinhos já estão separados. Na Bíblia física aparece a estrutura, por ser um texto poético, tem 6 bloquinhos. Você separa um por dia, medita no Salmo 139. E por fim, lição número 3, oração por olhos e ouvidos abertos. Faça uma lista de 3 a 5 pessoas, familiares, colegas ou amigos, que em sua avaliação ouvem, mas não entendem o Evangelho. Eu coloquei aqui que na sua avaliação, tá? Na sua. Porque às vezes você acha assim: aquele meu amigo nem... Tem aquela expressão, nem Jesus na causa. Né? Pois saiba para você que eu fui um nem Jesus na causa, tá? Na adolescência. Quando eu volto para Itapetininga e encontro os meus amigos e as minhas professoras, falam: virou pastor? Que isso? Jesus faz milagres. Faz. A minha vida é prova disso. Então, não fique selecionando para quem você vai pregar o Evangelho. Pregue, ore para que Deus regenere os corações. Porque processo de santificação é uma coisa, você tem responsabilidade na ação junto com o Espírito Santo. Regeneração, transformar coração, não tem nada a ver comigo, com você. É obra do Espírito. Ore para que Deus transforme de dentro para fora. Amém? Nós vamos cantar a última canção. Quero chamar a equipe de louvor para que venha aqui à frente. E te convido a se colocar em pé para cantarmos ao nosso Deus, aquele que reina soberanamente, aquele que nos deu o conhecimento e que nos transformou de dentro para fora.